Olá, sou a acadêmica Cleudiane Ramos Barbosa, faço o curso de bacharel em serviço social da Faculdade Leonardo da Vinci, a Uniaselv. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso, cujo tema é violência contra o idoso e atuação do assistente social frente a essa questão. O interesse pelo tema advém do percurso acadêmico iniciado com o desenvolvimento de trabalhos e incide também com a experiência vivenciada como estagiária no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, com orientação de Ângela Maria e supervisão de Leide Sandra. Este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo de apresentar uma análise contra a pessoa de violência contra a pessoa idosa e a atuação do assistente social frente às demandas, buscando compreender e identificar as formas de violência sofrida pelos idosos e entender como a posição da família em relação à proteção social do idoso. Apesar dos direitos e garantia, ainda é possível contemplar situações de violência contra a pessoa idosa. Este estudo trabalha com a hipótese de que há vários tipos de violência e que a falta de denúncia da vítima agrava ainda mais essa situação, em sua maioria em função de dependência emocional, patrimonial, do agressor, limitação física e o temor pela represária. Eu tive a oportunidade de estagiar, foi uma grande honra, no CREAS, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que está localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 49, no bairro Bela Vista, em Breu Branco. O CREAS atua diretamente com as famílias e pessoas que estão em situações de risco ou tiveram seus direitos violados. Lá são oferecidos serviços de proteção e atendimento especializado à família e indivíduos, PAEF, e também são ofertados serviços de medidas socioeducativas em meio aberto. A definição do problema foi a falta de conhecimento, que o idoso muitas vezes é agredido, está sofrendo algum tipo de violência e ele nem tem conhecimento, nem sabe que aquilo é uma violência. Foi o medo de denunciar, né? Dependência emocional, patrimonial do agressor, a limitação física, o temor pela represária. Os meus objetivos eu trago como geral: conhecer as formas de violência contra o idoso e o processo de trabalho do assistente social frente a essas demandas. E específico, identificar as múltiplas formas de violência contra a pessoa idosa. Traçar o perfil socioeconômico das vítimas e quem são os principais agressores contra o idoso. A metodologia de pesquisa desenvolveu-se baseada em fundamentação teórica, pesquisa de campo durante o período de estágio, pesquisa bibliográfica e documental e através de escutas e relato com a comunidade no período de estágio e também na execução do meu projeto de intervenção, que foi na SEMADES, né, no Centro de Convivência dos Idosos, onde me trouxe uma aproximação muito grande com esses idosos. Eu pude escutar muitos relatos, houve denúncias, e isso enriqueceu mais a minha metodologia de pesquisa, o meu trabalho. A fundamentação teórica, violência contra o idoso. A violência contra o idoso se apresenta de diversas formas de acordo com a classificação de alguns autores, como Minayo e Faleiro, que tratam do tema. A classificação da violência contra os idosos.
eles classificam, né, trouxe aqui durante as minhas pesquisas as principais violências que constatei, que foi, em primeiro lugar, foi a negligência e o abandono. Essa violência se caracteriza como a etapa inicial de um processo de violências. Ela resulta em desresponsabilização, descompromisso do cuidado e afeto com o idoso, a medicação, a vestimenta, né, descuidada, assistência de saúde incompleta, né, o descuido com a comida, e também tem a violência física. Geralmente ocorre depois de outras violências, né? Até chegar à violência física, já passou por várias outras, como a psicológica, né? E o próprio idoso nem percebeu, né? Também trago a violência psicológica. Essa violência quase não se percebe por ela não ter lesões, mas é uma violência que, se não ser tratada, pode aglomerar em várias outras, né? Teve um caso que eu fui em uma visita, o meu primeiro dia de estágio no CREAS, e lá nós fomos visitar, através de denúncia, fomos visitar um idoso, e lá eu vi aquela família tratando, né, falando daquela forma, né, um tom alto, um tom agressivo, e o idoso simplesmente falou que era normal aquilo, e aquilo era uma violência psicológica, né? E também trago a violência financeira, que foi o que durante a minha pesquisa, eu constatei muito essa violência, né? Às vezes é um ente familiar ou amigo usa o cartão do idoso para fazer empréstimo, né? E outras coisas. E também trago a violência sexual. Graças a Deus, durante a minha pesquisa, ela não foi percebida em nenhum caso dos idosos atendidos no CREAS. O tipo de violência contra a pessoa idosa, número 1 do ranking, são os filhos, né? Que durante a minha pesquisa, que ficou em primeiro lugar, que acomete essa violência, são os filhos, né? Em segundo lugar, outros. Terceiro, desconhecido. Em quarto lugar, o cônjuge, amigos ou conhecido. Em quinto lugar, a própria pessoa. Em sexto lugar, o cuidador. O assistente social é um profissional que tem como objeto de trabalho a questão social com suas diversas expressões, formulando e implementando proposta para seu enfrentamento por meio das políticas sociais, públicas, empresariais, de organização da sociedade civil e movimentos sociais. Durante o meu estágio, percebi que o CREAS atende regularmente a essa demanda, atua de uma forma bem centrada nesse segmento. Desde quando chega a denúncia, que na maioria das vezes é pelo Disque 100, depois de receber essa denúncia, o assistente social se desloca, sempre acompanhado de um outro profissional, para estar realizando essa visita domiciliar, para fazer uma observação dos conhecimentos dentro do âmbito familiar. Posteriormente, quando se chega na instituição, é elaborado um relatório social, e onde dão os segmentos no caso, né? No caso do CREAS. O assistente social segue todas as diretrizes, no que diz a Lei 8662, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, onde é atribuição do assistente social planejar, executar, elaborar e orientar. E eu observei que esse quesito, orientar, o assistente social que trabalha no CREAS, ele trabalha muito com orientação. Por que orientação, né? Pelo seguinte fato de que nem sempre
tomar as medidas cabíveis legalmente, é uma solução, né, para aquela violência, né? Nem sempre ter que retirar o idoso daquele âmbito familiar, nem sempre é a medida que deve ser tomada, né? Então, no CREAS, também se trabalha muito com a questão assim de vínculos, né? Unir os vínculos familiares para poder estar resolvendo essa questão. A pesquisa de campo e documental possibilitou perceber que a grande maioria das violências sofridas pelos idosos ocorre no âmbito doméstico, configurando a violência familiar. Esta violência se torna preocupante na medida em que se constata que hoje mais de 99% dos idosos vivem em residências. Portanto, a violência familiar é enfatizada nos estudos internacionais como as mais frequentes formas de abuso contra os idosos. Esta pesquisa teve como finalidade compreender o fenômeno da violência intrafamiliar, identificando as múltiplas formas de violência contra os idosos atendidos durante o período que estagiei no Centro de Referência Especializada da Assistência Social, no município de Breu Branco. Para tanto, realizei essa pesquisa exploratória, documental e bibliográfica. De acordo com a análise, um dos resultados obtidos pelos estudos afirmam que a violência contra o idoso acomete, em sua maioria, mulheres, comprovando a existência de feminização, né, da violência contra esse segmento. Recomendações: ter amigos que possam lhe visitar, que possam visitar o idoso, que o idoso participe de atividades físicas sociais na comunidade, no centro de convivência, serviços voluntários, academia, de saúde, né, e outros. Outra recomendação é de ter controle do seu cartão bancário, não fornecer senha para estranho ou pessoas que não seja de sua confiança. Ter alguém a quem recorrer quando se sentir maltratado. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida e pela sua presença constante nessa trajetória, aos meus familiares que sempre me incentivaram e me apoiaram a prosseguir nessa árdua caminhada, né? Especialmente a minha mãe e minhas irmãs, a Xiscaula e Samara, e aos meus amigos e companheiros de curso e serviço social, em especial o meu grupo Quinteto, que foi uma amizade muito bonita que nos conhecemos na faculdade, que é a Ana Thaís, a Maria Helena, a Andressa e Johnny, né? E cuja amizade se estende até os dias de hoje e há de se perdurar para sempre. Quero agradecer a assistente social Lady Sandra, supervisora de campo, pelo incentivo, pelo momento de reflexão e dedicação com que me supervisionou e participou da minha vida acadêmica. A minha orientadora Ângela Maria Lima de Carvalho, pela disponibilidade, dedicação e paciência com que me orientou. Muito obrigada a todos. Trago algumas das principais bibliografias que utilizei, que foi a Constituição da República Federativa do Brasil, também violência contra o idoso, também dispõe sobre o Estatuto do Idoso e de outras previdenciárias. Meu muito obrigado a todos.